Entrega. O que você trouxe hoje para entregar ao Senhor? Hoje é meio complicado a gente falar sobre entrega na igreja, porque hoje a gente vem para receber. Mas no culto da igreja primitiva, ninguém chegava no templo sem um sacrifício. Ninguém chegava no templo sem oferecer algo ao Senhor. Se você chegasse de mãos vazias no templo, era quase que uma blasfêmia. Então você tinha que ir e entregar algo a Deus. O tempo foi mudando e a gente passou a não entregar nada a Deus e querer de Deus algo de volta, né? Quase que exigindo ao Pai aquilo que você jamais entregou, mas que você quer receber dele. Mas o fato é que, para Deus, os cultos aceitáveis ao Senhor continuam do mesmo jeito. Quando você chega com o seu coração quebrantado e disposto a entregar o seu coração a Deus, Deus diz assim: eu aceito o teu sacrifício. E hoje nós vamos falar exatamente sobre essa entrega. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos. Nós vamos ler o capítulo 4, a partir do verso 32. Atos capítulo 4, verso 32 até o verso 37, diz o seguinte: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto, os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que tinha necessidade. Olha que igreja diferente das de hoje, hein? Aí vai começar agora a falar sobre a oferta de Barnabé. Verso 36 diz assim: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Amém? Vocês estão acompanhando até aqui? Então vamos agora para Atos 5. É a continuação, né? A gente estava no final do 4, agora capítulo 5, a partir do verso 1. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher reteve parte do preço. E levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porém, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando os moços, cobriram-lhe o corpo, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou.
Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto ao marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Amados, a minha oração de hoje é que sobrevenha sobre este lugar grande temor sobre essa igreja, a todos quantos ouvirem essa notícia e ouvirem estes acontecimentos. A minha oração é essa: é que você saia daqui com tamanho temor e tremor, a ponto de você entregar tudo a Deus. E se você pensa que eu estou falando de dízimo, se você pensa que eu estou falando de dinheiro, eu quero dizer a você que não pense raso não, querido. Não estou falando de dinheiro não. Eu estou falando do teu coração. É do teu coração que eu estou falando. Amém? Vamos contextualizar primeiro o que estava acontecendo aqui nesse local, para a gente poder entender e a gente mergulhar um pouco mais profundo. Aqui a gente tem os primeiros passos da igreja, o início da igreja. A igreja naquele momento estava com aproximadamente 5.000 membros. Pedro se reúne, faz a sua primeira pregação e ali se convertem 3.000 pessoas. E ela estava com aproximadamente 5.000 membros. E logo após aquela pregação de Pedro, naquele momento a igreja passa por talvez o maior avivamento da história que já aconteceu na igreja. Pega isso. Aquela igreja estava sendo avivada de tal forma que a própria Bíblia diz que todos estavam sobremodo vivendo em extravagante graça. Um avivamento tremendo, a ponto das pessoas irem, venderem tudo que tinham, colocarem aos pés dos apóstolos e falarem assim: olha, tudo que temos é da igreja, é nosso, é em comum, isso aqui é a nossa família agora. No verso 31 a Bíblia diz que eles estavam orando. O verso 31 foi antes do que a gente leu. Diz que eles estavam orando e o lugar tremeu. E a Bíblia diz que eles ficaram cheios do Espírito Santo. Será que a gente consegue visualizar em 3D isso? Eles orando, o lugar tremendo e eles se enchendo do Espírito Santo. Então nesse momento há um avivamento de unção. E Deus coloca no coração da igreja uma coisa chamada unidade. Unidade. É tanto que o primeiro versículo que a gente leu diz: era um só coração. Um só coração. Então havia uma unidade no coração daqueles que haviam crido e todos começaram a doar tudo que tinham. Da multidão dos que creram era um só coração e alma. Eles saíam, vendiam o que tinham e depositavam aos pés dos apóstolos. E então a distribuição era feita conforme a necessidade de cada um. E a Bíblia diz que não havia nenhum necessitado. E além disso havia abundante graça. Então a Bíblia conta a história de Barnabé, que tinha um campo e o vendeu e fez da mesma forma que todos estavam fazendo. Barnabé vendeu o campo e levou e depositou o dinheiro aos pés dos apóstolos. Mas a Bíblia também conta a história de um casal chamado Ananias e Safira, que também vendem uma propriedade e, em acordo com sua mulher, ele retém uma parte do valor e aí eles depositam o resto aos pés dos apóstolos. Amados, nesse ponto Deus quer nos ensinar algo nessa tarde, nessa noite, que será fundamental para a nossa caminhada cristã. Então nós vamos separar aqui como se fossem lições. Quais as lições a gente pode tirar desse texto e desse contexto, que nos traz o aprendizado sobre o que estava acontecendo na igreja e o que pode acontecer conosco hoje, trazendo aquela história para nosso aprendizado hoje, e principalmente para o nosso cuidado em não cair na mesma armadilha e acabarmos sendo mortos
mortos espiritualmente. Amém? Vamos para a primeira lição. Primeira lição. Mas antes de entrar na primeira lição, eu quero dizer uma coisa para vocês. Nossos comerciais, nossos patrocinadores. Não. Mas antes de entrar na primeira lição, eu quero dizer algo importante. Barnabé foi um membro da igreja primitiva que ele teve grande relevância no ministério cristão. A gente precisa entender quem foi Barnabé, que vai ser importante lá na frente. Além de Barnabé ter vendido a sua propriedade, de ter colocado tudo aos pés dos apóstolos, Barnabé acabou se tornando também um nome importante da Bíblia, porque quando ele estava em Jerusalém, ele recebeu a informação de algumas pessoas que estavam se convertendo lá em Antioquia, e ele se propõe, ele vai para Antioquia ajudar essas pessoas a construir aquela igreja de Antioquia no primeiro século. E aí Barnabé é o responsável, o grande responsável pelo avivamento e pelo crescimento da igreja de Antioquia. Além disso, Barnabé também teve uma grande contribuição no ministério de Paulo. Aliás, foi Barnabé quem recomendou Paulo aos discípulos, e os discípulos, Paulo ainda Saulo, ainda respirando aqueles ares de pegar os cristãos, e Barnabé recomenda Saulo para os discípulos, e os discípulos com medo dizem, não, esse cara aí a gente conhece. E Barnabé vai e evangeliza Saulo, que se torna Paulo, e depois eles fazem várias viagens missionárias juntas. Esse é Barnabé. E por que Barnabé é importante? Por que a gente está falando de Barnabé? Porque nós não vamos falar muito de Barnabé, mas por que essa introdução? Primeiro porque a Bíblia diz que todos estavam vendendo suas propriedades. E além de estarem vendendo suas propriedades, todos estavam colocando as propriedades aos pés dos apóstolos. Mas a Bíblia cita especificamente dois casos: o de Barnabé e o de Ananias e Safira. Então aqui vai a primeira lição. Muitos querem ser como Barnabé, mas não querem pagar o preço que Barnabé pagou. Essa é a primeira lição. Barnabé foi um dos citados que foi vender a propriedade, aí ele deposita o valor aos pés dos apóstolos. E eu quero tentar ver com vocês, a gente tentar enxergar isso em 3D. Barnabé entrega para os apóstolos aquele valor, a congregação toda reunida, a congregação vendo Barnabé entregando aquele valor, e a congregação diz, esse é um homem de Deus. Então Barnabé entregou tudo, não reteve absolutamente nada. E aí Ananias e Safira vão tentar imitar eles, mas eles não conseguem fazer a mesma entrega que Barnabé faz. Aqui Deus não está falando apenas de valores. Aqui Deus não está falando apenas de propriedade. Longe disso. Mas Deus está falando de disposição de entrega. Quanto você precisa se entregar a Deus? A Bíblia está falando em algo muito mais profundo do que colocar altar no dinheiro. A Bíblia está falando em nível de entrega. E hoje nós vivemos uma igreja, queridos, com um nível de entrega baixíssimo. Baixíssimo. Que nível de entrega você tem ofertado a Deus no seu dia a dia? Que nível? Qual é o nível? Barnabé mergulhou em um nível máximo de entrega, enquanto Ananias e Safira retiveram essa entrega. Eu quero falar alguns níveis de entrega hoje. Talvez você vai se identificar e você perceba em que nível você está. Presta atenção. Nível 1 de entrega é aquele que você entrega apenas 2 horas da semana a Deus. 2 horas da semana. Domingo, de 5 às 7, se você vier para a casa de oração,
ou dependendo dos outros horários das igrejas aí, aquele horário específico, achando que está doando o suficiente para Deus. Você se entrega 2 horas vindo, assistindo o culto e prestando atenção no culto dominical. Nível 1, raso, insuficiente. Nós vamos chamar esse nível 1 de crente cadeira, cristão cadeira. Às vezes eu ouço pessoas falando: não, pastor, eu sou católico, eu vou à igreja todo domingo. Uau! Não, pastor, eu sou crente, eu vou ao culto todo domingo. Uau! Cara, e não faz falta não? Sério mesmo? Que mais? Que mais? Para aí. Para aí. Vou ao culto todo domingo, você acha muito? Então esse é o nível de entrega número 1. Existe o nível 2. Qual é o nível 2? É quando você percebe que existe algo mais e passa a se doar um pouco mais. E passa a não vir só os cultos dos domingos, mas também você começa a se engajar nas atividades da igreja. E tem mais. Você percebe que tem algo mais, você começa a ler a Bíblia. Oh, maravilha! Você subiu de nível. Agora você está no nível 2. Queridos, eu sinto informar que Deus já está me falando que eu já eliminei um monte de gente que já ficou no nível 1, tá? Já ficou no nível 1, porque o nível 2, quando você se engaja na programação da igreja, começa a ler a Bíblia, começa a orar, já é o nível 2. Infelizmente, não estou falando da nossa igreja, estou falando da igreja do Senhor Jesus, e por uma palavra que Ele colocou no meu coração para pregar aqui hoje, com todo temor, com toda responsabilidade. Mas infelizmente, grande parte dos cristãos de hoje sequer estão no nível 2. Sequer. Mas ainda tem o nível 3. Qual é o nível 3? É quando você percebe que você é parte do corpo. E como parte do corpo, como membro do corpo, você passa a ter uma função dentro da igreja. No nosso comunhão e mesa de sexta-feira, o irmão Leonardo levou uma passagem, ele disse algo muito interessante. Ele disse: olha, ser membro da igreja não é só você fazer parte de um grupo de WhatsApp, não. E chegar aqui a gente fala: olha aí, faz parte. Ser membro significa que você tem uma função. Porque Deus não faz nenhum membro no nosso corpo sem uma função específica. Perdendo o dedinho, ela perdeu o equilíbrio. E ela disse assim: eu não sabia como o dedinho era importante para o corpo. E a gente não dá valor até perder aquele membro. Mas o nível 3 é quando você percebe que você é membro, e como membro do corpo, você tem uma função, em que se a sua função não estiver sendo desempenhada, a pessoa vai ficar manca, o corpo vai ficar manco, o corpo vai ficar incompleto. E como temos corpos incompletos, estão mortos e desativados no corpo. Mas esse é o nível 3. Porque Deus não faz nenhum membro do nosso corpo sem uma função específica. E quando você tem esse discernimento, você passa a servir e a trabalhar na igreja no propósito de ser um membro vivo dentro do corpo. Mas ainda tem o nível 4. Meu Deus, pastor, eu já fiquei lá para trás. Se você estiver sendo honesto, né? Mas tem gente aqui que está bem, glória a Deus. Nível 4 é quando você tem a revelação de que ser igreja é além de servir na congregação.
Nesse estágio você já começa a andar como igreja e a viver o verdadeiro ide, evangelizai, fazei discípulos por toda a terra, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, falando de Cristo e sendo conhecido e reconhecido como um cristão. Amados, na minha vida como cristão já aconteceu 3 vezes algo que eu fiquei pasmado. Uma vez eu estava atravessando a Oliveira Paiva, uma avenida aqui de Fortaleza, e veio uma pessoa para mim e olhou para mim e disse: você é um homem de Deus, não é? Eu estava atravessando a rua, não fiz nada. Eu disse: sou. Ele disse: ora por mim. Em plena Oliveira Paiva, eu estendi a mão sobre aquele homem e orei por ele. A outra vez foi no aeroporto de Navegantes, Santa Catarina. A gente tinha ido para um congresso e a gente voltando, era um grupo, a gente voltando cheio do Espírito Santo, só que a gente estava super cansado. A gente sentou e a gente fez assim, e o cara que estava varrendo o aeroporto, ele olhou para a gente e disse: vocês são de Deus, não são? E a gente: sim. Ora pela minha esposa. A gente só se for aqui. A gente orou no meio do aeroporto. E a terceira vez, eu levei minha esposa para a gente tomar um café da manhã. E a gente estava tomando café da manhã e veio um casal. E ele disse: a gente estava olhando para vocês e a gente viu que vocês são de Deus, né? E quando ele pegou na minha mão, ele disse: cara, eu estou sentindo que você é de Deus. Mas por que eu estou dizendo isso? Não é para me vangloriar. É para questionar a Deus por que isso não acontece todos os dias. Em que eu estou falhando no fato disso não acontecer todos os dias, todas as horas, em que eu passe, aonde eu passar, as pessoas: ali vai um homem de Deus. Eu estou falhando. Porque o nível 4 é esse nível que você deixa de ser o cristão dentro das 4 paredes e passa a ser o cristão aonde você estiver, aonde você andar. Seja o que você estiver fazendo. Se você é um contador, que você seja lá no seu escritório um contador de Deus. Se você é um médico, que você seja dentro do seu consultório um médico de Deus. Dentro do hospital, que você leve o Cristo que há em você para as outras pessoas. Se você é um empresário, que a sua empresa resplandeça o Cristo dentro do que vocês fizerem. E não precisa ser nada demais. Simples assim. Mas existe o nível 5. O nível 5 é quando você faz a entrega total. É nesse estágio do nível 5, e somente no estágio do nível 5, que você mata verdadeiramente o velho homem e passa a viver o novo homem que Deus tem para a sua vida. Paulo nos ensina o que é ser um nível 5, quando ele começa a experimentar o já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quantas vezes você ouviu a palavra: ei, você está mudado? O que foi? Sabe o que é isso? A pessoa está dizendo para você, em outras palavras: ei, você subiu de nível. Eu estou notando, você subiu de nível. Mas se ninguém diz isso, querido, você está sendo um crente mundano. As pessoas precisam ver em você e denunciar em você mudanças de nível. No nível 5 você abre mão de todo o seu ego e passa a submeter o seu querer ao querer de Deus. Pai, seja feita a tua vontade. Nós cantamos aqui: eu entrego tudo a ti. Será que você percebeu o que você cantou? Mas nós cantamos aqui também: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, eu me alegrarei no Senhor. Será que você teve entendimento do que você cantou aqui?
Deixa eu te dizer uma coisa, queridos. Barnabé estava vendendo a sua propriedade, pegando dinheiro. Consigo enxergar muito bem isso em 3D, talvez um saco de moedas. Naquele tempo não tinha o dinheiro de papel. Levando o dinheiro com aquela alegria no coração. Agora presta atenção, novamente, eu não estou falando do dinheiro pelo dinheiro, eu estou falando no nível espiritual. Vê se vocês conseguem me acompanhar. E aí ele leva aos pés dos apóstolos e diz: está aqui. Está aqui. Está aqui a minha entrega. A minha entrega. E aí eu vejo as pessoas reconhecendo Barnabé, reconhecendo as suas atitudes. Mas, queridos, por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente que quer ter o reconhecimento de Barnabé, mas não tem a atitude de Barnabé. Jesus vai, senta na mesa, e ali ao redor de Jesus está um monte de autoridade, um monte de pessoas, e Jesus comendo. E vem uma mulher e se derrama aos pés de Jesus e entrega tudo que ela tinha. Sabe o que ela tinha? Um nardo com perfume, lágrimas e um coração quebrantado. E ela entrega tudo a Jesus. Sabe qual é a reação do povo? São duas reações. A primeira reação: ela poderia vender isso e a gente daria aos pobres. E a segunda reação: se esse fosse verdadeiramente um profeta, ele saberia quem é essa mulher. Mas teve uma terceira reação. E é essa que atrai o meu coração. Foi a reação de olhar e falar: filha, eu recebo o que você traz para mim. Eu recebo, filha. Porque eu sondei o teu coração, e a tua entrega é verdadeira, e a tua entrega é legítima. Eu entendo, filha, que eu estou na mesa com esses aqui, e esses aqui não entregaram nada. Mas você, filha, nem na mesa estava, nem convidada para a mesa você foi. Você adentrou a mesa, mas você trouxe algo que alegrou o meu coração. Esse é o quinto nível, queridos. Em que nível você se identifica? Qual nível você está? Vamos para a lição 2. Essa foi só a primeira lição. Segunda lição, queridos. Presta atenção. Ananias e Safira morrem em pleno avivamento. Um avivamento grande da igreja, um verdadeiro avivamento. As pessoas estavam passando por um tempo de atuação do Espírito Santo tremendo naquele lugar. Ananias e Safira frequentavam a mesma igreja, tinham o mesmo pastor, ouviam os mesmos sermões, mas morreram em pleno avivamento da igreja. Deixa eu te dizer uma coisa: o avivamento ele não adentra o coração de quem se prende às coisas do mundo. Se você está preso às coisas do mundo, pode esquecer avivamento, querido. O avivamento ele vem quando você se dispõe das coisas do mundo, se destrava delas. A igreja era uma bênção, o pastor era uma bênção, os membros eram uma bênção, vendiam tudo, colocavam tudo lá, a igreja era próspera, o avivamento estava acontecendo, mas Ananias e Safira preferem continuar na mentira, na ganância e pagam um alto preço por isso. Hoje, existem muitos cristãos que estão morrendo mesmo em meio ao avivamento da igreja. Morrendo, simplesmente morrendo.
Pessoas que não conseguem enxergar o que Deus tem feito no coração dos membros e vão ficando para trás. Para trás. Pessoas que não abrem mão daquilo que as aprisiona e as impedem de viver e vivenciar o verdadeiro avivamento. Amados, eu creio sim, aliás é bíblico, mas eu creio fortemente num avivamento coletivo. A igreja de Atos e tantas outras igrejas viveram esse avivamento. Atos capítulo 2 fala do avivamento. O avivamento do século XVIII, do Jonathan Edwards, foi um grande avivamento. O avivamento do final do século XVIII foi um grande avivamento. O avivamento da Rua Azusa foi um grande avivamento. O avivamento de Gales, todos eles estão registrados na história, em que o Espírito Santo veio e de forma sobrenatural, tremenda e forte, fez um avivamento em várias e várias pessoas, e eu creio nesse avivamento, um avivamento coletivo. A história evidencia isso. Mas, querido, deixa eu te dizer uma coisa, eu também creio num avivamento individual, que vai acontecendo todos os dias, está acontecendo todos os dias, em que vai transformando pessoa por pessoa, elevando cada pessoa a um nível maior em Deus. Hoje um, amanhã outro, depois de amanhã outro, e assim toda a igreja vai crescendo, e todo o corpo vai amadurecendo. Eu creio também nesse avivamento. Avivamento que estão acontecendo tanto nas grandes capitais, nos grandes países, como acontecendo nas pequenas localidades de países pequenos, de pessoas simples e humildes, mas que dispõem o seu coração para Deus. Eu creio nesse avivamento também, avivamento individual. Mas preste atenção, tem muito cristão que está morrendo mesmo diante de avivamentos, porque não querem fazer a entrega de tudo aquilo que os separa de Deus. Pessoas egoístas, que querem um Deus moldável ao querer delas, porque assim elas não precisam mudar. E aí começam a dar desculpas, mas se Deus é amor, Ele vai me aceitar do jeito que eu sou. Ei, não é bem assim não. Jesus impediu que aquela adúltera fosse apedrejada, mas no final ele diz, vá e não peques mais. Ele não disse, ei, viva conforme você queira. Ei, seu corpo, suas regras. Não, ele não disse nada disso. Vá e não peques mais. Mas tem muita gente dizendo, ei, que mude a Bíblia, porque eu não vou mudar. Eu vi no Instagram, eu vi uma entrevista que uma moça, eu não sei nem quem é, estava dizendo, ela disse assim, mas se Deus não me aceitar no céu, quem vai perder sou ele, quem vai perder é ele, porque eu sou muito gente boa. E aliás, se eu for no céu e eu encontrar fulano e cicrano, eu vou dizer assim, ei, deixa eu pegar o bonde de volta, eu quero descer. Aí o entrevistador deu uma risada e disse assim, e se meus amigos não forem, eu prefiro ir com os meus amigos para o inferno. E eu olhei e disse, misericórdia, Senhor. Misericórdia, Pai. Glória a Deus, Senhor, porque o Senhor é um Deus bondoso. E eu ainda creio, Senhor, que o Senhor é fiel, justo e poderoso para alcançar esse tipo de coração também. Coração de quem blasfema e de quem brinca na Tua presença, Senhor. Porque se fosse em outros tempos, por muito menos, caía fogo e consumia. Mas o julgamento de Deus virá um dia. Então, a segunda lição é essa. Cuidado, examine-se. Tem muita gente morrendo mesmo em meio a avivamentos. Terceira lição, queridos, que nós podemos tirar desse texto. O que destrói a igreja não é o que vem de fora, mas sim o que está dentro. O diabo sabe que ele não pode atingir o corpo, então ele tenta minar os membros. É assim que acontece hoje. Eu li uma frase, que eu fiquei mastigando essa frase 2 dias, que dizia assim, quando o diabo quer destruir um homem de Deus, ele coloca uma mulher que não ama a Deus na vida dele. E quando o diabo quer destruir uma mulher de Deus,
Ele coloca um homem que não ama a Deus na vida dela. Eu disse, meu Deus, é verdade. É verdade. Então o diabo, como ele sabe que não pode atingir a igreja, a noiva, ele começa a atacar os membros. E faz muito mais estrago em uma igreja, preste atenção, querido. Faz muito mais estrago em uma igreja o desvio de um pastor, de um irmão amado, do que um decreto de governo. Muito mais estrago. E o diabo sabe disso. O diabo já experimentou atacar de fora para dentro várias vezes. Mas ele entendeu que ele atacando de dentro para fora, ele tem muito mais eficácia. E cuidado, você pode ser um desses membros que está na mira do diabo. Aliás, se você não bateu de frente ainda com o diabo, cuidado, vocês podem estar indo na mesma direção. Porque o diabo só ataca quem está incomodando. Tem outros que ele diz, não, esse aí está indo no meu rumo, pode ir, filho, eu até dou uma acelerada se você quiser. Quando a guerra vem de fora, presta atenção nisso, isso é em todo local. Quando a guerra vem de fora, a igreja se une. Foi assim em várias oportunidades da história. A guerra vindo de fora, a perseguição vindo de fora e a igreja unida. Mas quando a guerra vem de dentro, há separação. Há separação. Quando a guerra vem de dentro, espalha. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Assim como muitas igrejas são destruídas pelo que vem de dentro, assim também são os casamentos. Cuidado. Assim também são as vidas de devoção, cuidado. Assim também são os avivamentos, cuidado. Assim também são os pensamentos, cuidado. Cuidado com o que você está se alimentando. Aquilo que você está se alimentando está transformando você de alguma forma. O diabo não tem poder para tocar em você sem a permissão de Deus, mas ele adentra a sua mente e joga sementes lá. Sementes. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Como nós temos árvores frondosas que nos foram colocadas pequenas sementes, jogadas ali por Satanás, mas que foram regadas, foram podadas, foram adubadas por nós mesmos. Quantas nós temos? Lição 4, que a gente pode tirar, a quarta lição que a gente pode tirar do texto. O joio, ele cresce junto com o trigo. Ananias e Safira representam o joio em meio a um campo fértil de trigo. A igreja estava fértil de trigo nesse tempo. Maravilha. Todos crendo, todos sendo unidade, todos um só coração e alma, e de repente ali se vê o joio. A igreja crescendo como nunca, um avivamento tremendo, mas o joio estava lá, crescendo também. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, só é capaz de discernir quem é joio e quem é trigo, é o Senhor. É o Senhor. Nós não somos capazes de discernir isso, e nem queremos, na verdade. Não foi nenhum homem que falou para Pedro o que Ananias e Safira tinham feito. Ninguém havia percebido a diferença da entrega, mas o Espírito Santo percebeu. Cuidado. Peça a Deus para que abra a sua mente e o seu coração. Para quê, pastor? Para saber se há algum joio no nosso meio? Também, querido, mas principalmente para saber se você não é o joio. Não é para detectar joio nos outros, é para detectar o quanto eu estou sendo joio muitas vezes. Não é sobre o outro, é sobre Deus em você, ou a falta de Deus em você. Porque por mais que o joio cresça e ninguém perceba e ninguém note, ele só crescerá até o dia da colheita do Senhor. Ponto. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse:
Pastor, porque todos os caminhos levam a Deus, né? Eu disse, todos os caminhos levam a Deus. Ah, o senhor também acha que todos os caminhos levam a Deus? Eu disse, todos os caminhos levam a Deus. Então, pastor, se todos os caminhos levam a Deus, qualquer caminho que eu pegar, né? Eu disse, mas presta atenção. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Ou seja, haverá um momento que todos os caminhos vão estar diante do Pai. Mas a partir daí, só quem trilhou o caminho, a verdade e a vida vai passar. Então presta atenção, querido. Você pode trilhar o caminho que você quiser. Uma hora o seu joelho vai se dobrar, uma hora a sua língua vai se prostrar diante de Deus e vai confessar o Senhor como Deus como Senhor e Salvador, porque todos vão fazer isso. Mas só aquele que trilhou o caminho, a verdade e a vida vão passar em frente. O cara me olhou como quem diz assim, eu não esperava por essa resposta. Eu disse, pois mude de caminho. Só há um. Só há um. E a gente cansa de dizer algo aqui na igreja. Aliás, a gente não cansa, porque nós vamos falar ainda muitas vezes. Deus não vai sujar o céu por sua causa. Ele lhe ama muito, mas Ele não vai sujar o céu por sua causa. É importante a gente saber disso. Sabe por quê? Porque é o seguinte: limpemos nós. Limpemos nós. Então, muito cuidado, meu irmão. Muito cuidado, minha irmã. São apenas detalhes que diferenciam o joio do trigo. Mas detalhes que podem até passar despercebidos por nós, mas são fundamentais para Deus e que o Espírito Santo detecta na hora. Pode ver no texto. Lição 5. Deus quer entregas verdadeiras. No verso 3, Pedro fala algo muito forte para Ananias. Pedro diz assim: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Reservando parte do valor do campo, Ananias? Conservando, pois, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. O que Pedro estava querendo dizer aqui era que Deus não exigiu que Ananias vendesse o campo, não. Ananias poderia ter ficado com o campo, mas em vendendo, para ofertar, a oferta tinha que ser verdadeira. Então Pedro fala 3 coisas aqui para Ananias. Fala: Ananias, você não precisava vender. Primeira. Segunda, você não precisava vender para ofertar, porque é teu, Ananias. Segunda. Mas, Ananias, tem a terceira: se você vendeu para ofertar, oferte, Ananias. Oferte. Porque ofertas, Deus só aceita oferta verdadeira. Deus não aceita oferta falsa. Pastor, então é melhor não ofertar? Não, querido. É melhor ofertar verdadeiramente. Isso é o melhor. Vamos deixar isso claro. Para não correr o risco, é melhor não ofertar? Não, querido. É melhor você ofertar tudo que você tem e ser nível 5 com Deus. Porque aqui a gente aprende uma coisa, assim que você entra na casa de oração, você aprende logo uma coisa, que é a síndrome do meio do caminho. O que é a síndrome do meio do caminho? É o seguinte: você estava péssimo, aí você passa a ficar ruim e fica olhando para quem está péssimo, mas não anda mais para ficar excelente. Mais ou menos assim. A pessoa escolhe mal as suas companhias, aí de repente se separa ou se divorcia, aí ela dá um passo aqui, porque as amizades eram péssimas. Aí ela diz assim: pastor, é melhor estar sozinho do que mal acompanhado. Mas a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. Estar mal acompanhado é péssimo, sozinho é ruim, mas existe algo sobremodo melhor: é você estar bem acompanhado. Então não fique olhando para os que estão péssimos, ou para quando você estava péssimo. Prossiga para o alvo, prossiga para a palavra, aquilo que Deus diz. Procure um homem de Deus, procure uma mulher de Deus, porque
2 é melhor do que 1, e 3 é sobremodo excelente. Quando Caim e Abel fazem as suas ofertas, uma era verdadeira e a outra era falsa. E o Espírito Santo discerniu qual era a verdadeira e qual era a falsa. E o Espírito Santo não aceitou a oferta falsa de Caim. Então, querido, Deus só aceita ofertas verdadeiras. E o pior é que muitas vezes nós enganamos a nós mesmos, criando mentiras e desculpas na nossa mente, para deixar de ofertar da melhor forma como Deus merece. Lição 6. Quem consente com o pecado, morre junto. A Bíblia diz no verso 1, entretanto, capítulo 5, verso 1, entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve a parte do preço. Amados, nós sabemos aqui que é necessário haver uma cumplicidade entre marido e mulher. Mas se essa união e se essa cumplicidade está indo contra a palavra de Deus, então a morte será do casal. O casal vai morrer junto. Às vezes a gente conversa com pessoas e diz assim: tudo bem, vocês são casados? Não, pastor, a gente é junto. Mas a gente está bem, assim, há nosso acordo de estar junto. Vai morrer os dois juntos, é? Os dois vão morrer juntos? Claro que eu não digo isso, viu, gente? Que fique claro. Mas dá vontade. Cadê a aliança diante de Deus? Não, ou então dizem assim: não, pastor, nós casamos só no civil. Então Deus não é importante? Então a lei do homem é importante, ok. E é para ser mesmo. Mas a lei de Deus não é importante? A bênção do Senhor não é importante? Não, nós acordamos em casar só no civil. Vão morrer juntos. Queridos, isso, a gente precisa entender que isso são brechas que a gente vai abrindo na vida da gente. E eu estou falando de casamento, mas pode ser qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Certa vez eu trabalhava na indústria farmacêutica, tinha um grande salário, um excelente salário. Era gerente regional. A gente morava em Salvador, a gente ainda não tinha nosso filho. E eu fui demitido e recebi uma bolada, que já trabalhava lá há algum tempo. E eu era recém-convertido. E aí me veio o questionamento: eu tenho que dar o dízimo da rescisão ou não tenho? Porque a Bíblia fala o dízimo do salário. E rescisão não é salário. E aí? E aí eu cheguei para minha esposa e disse: eu preciso dar o dízimo da rescisão? Porque nós só tínhamos uma certeza: que a gente ia gastar muito dinheiro, que a gente tinha que voltar para Fortaleza. Eu ia passar um tempo desempregado, até arrumar emprego de novo e tal. A gente só tinha essa. E aí minha esposa olhou e disse assim: vai conversar com o líder da igreja, que era o nosso professor da escola bíblica. E aí eu fui conversar com ele, pedi um horário, fui conversar com ele e expliquei a situação a ele. E aí eu finalizei perguntando: e eu tenho que dar o dízimo da rescisão? E aí ele disse: olha, se o teu coração está confuso, está em dúvida com relação a isso, faz o seguinte: pega esse valor, guarda, aplica, e quando você arrumar um emprego e tudo, você dizima esse valor. Eu disse: cara, que legal, que maravilha. Ok, tá bom, vou fazer isso, tá bom. Peguei o carro, fui para casa. Minha esposa estava embalando as coisas, que a mudança já ia chegar, para que a gente ia voltar para Fortaleza. Ia ter que entregar o apartamento, ia ter que fazer uma série de ajustes. E aí quando eu cheguei, ela disse: e aí, como foi a conversa? E eu contei para ela. Eu disse: então ele disse que eu guardasse esse dinheiro para quando conseguisse um emprego eu dizimasse tudo. E eu lembro que a minha esposa, ela olhou para mim e disse: é assim que nós vamos confiar em Deus? Guardando? Será que não está na hora da gente ser verdadeiros crentes? Só que eu sou estruturado.
Eu já tinha feito vários cálculos, como é que ia ser com dinheiro, como é que ia ser sem dinheiro, como é que não sei o quê. Mas sabe o que a minha esposa estava dizendo? Nós vamos abrir essa porta para o inimigo. E aí eu confesso para vocês, querido, de todo o coração, eu entreguei aquele dinheiro, não foi com alegria, Deus sabe, mas foi por obediência. Voltamos para Fortaleza, e aí eu rapidamente arrumei um emprego? Não. Passei 1 ano desempregado. Mas não me faltou nada. O azeite da botija nunca acabou. Nunca. Deus cuidou da minha casa. Sabe, querido? Mas tudo isso porque eu tive uma mulher que olhou para mim e disse: ei, não vamos abrir essa porta. Não vamos abrir essa janela, não vamos abrir e deixar isso escancarado para o inimigo vir e atuar entre nós. Então não fique abrindo brechas, querido. Feche brechas, seja fiel, seja fiel. Existem igrejas que, para não perder membros, ou para ganhar mais membros, acabam consentindo com certas coisas. Não, a gente acolhe. Mas a pessoa precisa saber o que é certo diante de Deus. Com todo amor, com todo carinho. Então entenda uma coisa. Quem consente com o pecado morre junto. Morre junto. Lição 7. Ofertas trazem consequências. Toda oferta traz uma consequência. Aí novamente vem a nossa cabecinha, né? Diz: pastor, então é melhor eu não ofertar nada para não correr o risco de sofrer as consequências. Não, querido. É melhor você ofertar aquilo que agrada a Deus. Vamos sair do meio do caminho de novo. Vamos entrar no sobremodo excelente. Tá certo que é melhor você não ofertar do que ofertar errado. Pedro diz isso no texto que a gente está lendo. Mas é melhor você ofertar certo do que não ofertar. E primeiramente a gente precisa entender, antes de tudo a gente precisa entender bem essa palavra consequência. Sabe por quê? Porque a gente ouve muito a palavra assim: sofreu as consequências. Mas consequência é resultado. Então eu quero incluir no seu dicionário, tá? No seu dicionário já tem a frase sofreu as consequências. Com certeza tem. Mas eu quero incluir uma frase no seu dicionário que é colheu as consequências. Porque assim como Ananias e Safira sofreram as consequências, Barnabé colheu as consequências. Percebe? Nós precisamos aprender essa frase. Caim e Abel ofertaram e ambos tiveram consequências. Um sofreu as consequências, outro colheu as consequências. E a reflexão que Deus quer para nós hoje é: você tem colhido ou você tem sofrido as consequências das suas entregas? Isso é forte, isso é muito forte. Porque se você está sofrendo as consequências, as suas entregas não são perfeitas diante do Pai. Mas se você tem colhido as consequências, as suas ofertas são aceitáveis diante de Deus. Percebe a diferença? Tem gente que se entrega, e a gente está falando de entrega. Tem gente que se entrega aos prazeres da vida e acham que estão colhendo algo. Mas quando chegar a hora da divisão do joio e do trigo, elas vão saber o que é sofrer verdadeiramente as consequências. Você tem colhido ou você tem sofrido as consequências? Lição 8 e última lição. Para casa. Eita, eu fiz muito para casa no meu tempo de estudante. Vamos lá, 8ª lição. Não desperdice a chance de consertar o erro. Tanto Ananias
quanto Safira tiveram oportunidade de consertar o erro. Veja que quando Ananias chega, Pedro pergunta a ele e ele não se arrepende. A Bíblia diz que depois de 3 horas Safira chega e Pedro pergunta para ela também, e ela não fala a verdade. Então eles morrem. Agora presta atenção, na Bíblia não diz que eles são mortos, a Bíblia diz que eles caem no chão e expiram. Tem todo um detalhe aqui. Ninguém matou Ananias e Safira. A Bíblia não diz que nem o Espírito Santo matou, a Bíblia diz que eles caem e expiram. Sabe por quê? Porque quando nós nascemos, pega essa chave, isso aqui é profundo, presta atenção. Quando nós nascemos, Deus sopra em nós o espírito do sopro. O espírito do sopro. Por isso que tem gente que fala assim, eu sou a favor do aborto, não sei o que, querido. Primeiro, você não tem nem condição de dar à luz. Vamos nos colocar no nosso lugar. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse assim, pastor, eu quero falar sobre dízimo com os senhores. Pois não. Eis-me aqui, vamos lá, o que é? Pastor, porque eu acho que é muito dar dízimo, não sei o que. Eu disse assim, peraí. Primeiro vamos contextualizar tudo aqui. O teu salário inteiro para Deus é nada, tá? O teu dízimo para Deus é nada, porque Deus é o dono de todo o ouro, toda a prata, de todo o tesouro, de tudo que Ele há, tudo que há nos céus e na terra. Bill Gates, todos esses bilionários, agora parece que talvez o novo ricaço aí, o Elon Musk, né? Vai ser o primeiro trilionário da história. Olha isso, sabe o que é isso? Nada para Deus, é nada. Agora você vem me falar do seu dízimo, certo? Então, baseado em que é nada para Deus, pode dizer, o que é que você quer falar mesmo? É porque eu acho muito, para quem? Para mim. Ah, tá. Então você acha muito dar 10% para Deus, quando na verdade você não acha muito reter 90% dele, que é dele. Qual é o teu ponto de vista mesmo? Isso porque a pessoa estava querendo falar de dízimo, tá, pessoal? Mas é isso, querido. Nós não temos capacidade de gerar vidas, porque quem gera vida é o sopro do Espírito Santo. É Ele quem gera vida. Então, quando a gente nasce, presta atenção, quando a gente nasce, Deus sopra em nós o sopro do Espírito. O sopro do Espírito marca o nosso nascimento físico e espiritual. O despertar do Espírito marca o nosso nascimento espiritual verdadeiro. E a retirada do Espírito marca a nossa morte. Por isso que a Bíblia diz, e Ananias expirou. Por isso que a Bíblia diz, se comerdes da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. O Espírito sairá. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Tem muito cristão morto, que o Espírito já saiu faz tempo. Já saiu faz tempo pelas atitudes que está agindo. Tem muito cristão morto, mas ei, eu creio num Deus que ressuscita mortos. Eu creio num Deus que olha e diz, Lázaro, vem para fora. Lázaro, eu não sei como é que está a tua vida. Eu não sei se você está morto espiritualmente. Eu não sei se Deus está falando para você, ei filho, você precisa ir para um nível 2 ou para outro nível. Eu não sei, mas o Deus que a gente crê é um Deus que ressuscita, é um Deus que levanta, é um Deus que traz vida, é um Deus que sopra. Posso ouvir um amém? Se você crê nesse Deus, aleluia. Tem muito cristão que por não se arrepender ou não consertar o erro, está morrendo. Suicídio espiritual. Pode subir aqui o pessoal do louvor. Portanto, queridos, para finalizar, qual tem sido a sua entrega? Eu quero fazer uma oração nesse lugar. Feche seus olhos, deixa Deus te conduzir. Senhor, abre os nossos olhos espirituais, Senhor, para que a gente possa
enxergar, Senhor, para que a gente possa perceber o que nós estamos retendo, Pai. E se estamos retendo algo que é do Senhor, Pai. Senhor, e nós queremos dizer, Pai, se estamos retendo alguma coisa, nós queremos entregar a Ti, Pai. Que essa seja a nossa entrega principal, Senhor. Senhor, mostra-nos, Deus, mostra-nos nesse momento e coloca nos nossos corações, Senhor, um desejo incontrolável, Pai, de entregar tudo a Ti, Pai. Nós queremos Te entregar tudo, Pai, porque nós sabemos, Pai, que a morte espiritual, ela vem de dentro, Pai. Nenhum inimigo pode nos roubar ou nos matar, Pai, espiritualmente falando, e Paulo sabia disso. Por isso Paulo se mantinha vivo e fiel, Pai. Mesmo encarcerado, Paulo era o mais livre de todos. Mas muitas vezes, Senhor, mesmo livres, nós somos os que estamos mais aprisionados, Pai, em nós mesmos, no nosso ego, no nosso egoísmo, no nosso egocentrismo, Pai. Oh, Pai, nós queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor esteja, Senhor, nos direcionando a entregar tudo o que nos separa de Ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, que tudo aquilo, Senhor, que tem sido como brecha, Senhor, nós queremos dizer, Senhor, nós entregamos a Ti, Pai. E queremos ser, Senhor, cristãos integrais, Pai. Essa é a minha oração para você, meu filho. E a começar por mim. Em nome de Jesus.